Oiê, preciosos, tão mamadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Eu desejo que esteja todo mundo bem. Eu tô legal. Dia punk, que foi ótimo. Mente vazia, oficina do capiroto. Pela graça da fonte maior, a minha mente, ela nunca tá vazia. É um lugar bastante cheio e em constante atividade, impressionante. Sabia que eu tenho que tomar medicação para desacelerar? Hum. A hiperatividade começa aqui, se reflete no comportamento da pessoa. Tem gente que acha que a hiperatividade é a inquietação na atitude das pessoas, né? Não. Inquietação, né, na atitude pode estar associada à impulsividade, à ansiedade, várias coisas, mas a hiperatividade ela começa aqui. Uma mente ligada no 440, que não para nem dormindo, principalmente se for como eu, que tem a inteligência criativa. Eu tenho uma ideia por minuto, ainda bem que eu não coloco nenhuma em prática, porque senão não. Isso isso se reflete no meu comportamento, a quantidade de atividades e também justifica a minha vida, o sobre. Estimada é uma pessoa que faz várias coisas diferentes, porque ela tem múltiplos focos e é hiperativa. Então, meu dia foi mil coisas diferentes, uma atrás da outra. O horário mais sossegado foi quando eu estudei, porque eu sento, leio, anoto, é a atividade mais tranquilinha que eu tenho durante o dia. Bom, eu não ia vir aqui hoje porque eu precisava fazer minhas unitas, que elas estão horríveis. Afinal de contas, eu trabalho com artesanato, artes plásticas, plantinhas, e as minhas unhas estão horrendas. Mas eu precisava comparecer aqui. Embora eu não tenha tanta visualização nos vídeos, isso é compreensível, tá? Não pense vocês que eu não compreenda. Eu compreendo. Tem títulos que as pessoas batem o olho assim, elas passam longe. Né? Super compreensível. Mas embora tenha assim poucos espectadores e assíduos, por sinal, eu tenho que estar aqui por eles, né? Porque, né? Incrivelmente, eu acabei de constatar pelo Pitaco semanal que meus vídeos não serão tão assistidos quanto os meus shorts, embora eu cante muito mal, e jamais será tão acessado quanto o videoclipe que eu fiz da música Outra Vez. Toda semana eu recebo o recado do YouTube. Toda semana o vídeo mais assistido é Outra Vez.
Às vezes o segundo vídeo mais assistido é Fata Morgana, outras vezes é algum short meu. Meus vídeos, esses que eu faço como este aqui, nunca estão entre os 3 mais assistidos. E o primeiro mais assistido sempre será outra vez. E a monetização do meu canal, e talvez os inscritos, eles provavelmente venham do clipe outra vez. Não julgo, quase todo dia. Quase todo dia eu assisto outra vez. Eu assisto não, escuto. Né? Não dá para ficar assistindo as playlists, eu escuto. É uma música profunda. Aliás, para quem não sabe, tem. Eu não sei se é uma live ou um vídeo onde eu falo sobre outra vez. A música. Então, de manhã. É interessante, eu falo um pouco da música, porque eu tive a ideia de fazer videoclipe e outras historietas que envolvem o videoclipe e a música. Oh, desculpa. Ai, ai. Então, eu vi no e-mail uma perguntinha muito interessante para trazer de tema. E aí tinha outras perguntinhas e eu vou responder, né? Porque custa vir e-mail. Pelo menos é e-mail, né? Se fosse os comentários, nem e-mail tinha. Custa vir e-mail. E quando vem eu vou deixando acumulando e quando tem uma certa quantidade eu tenho que responder. Então, antes de entrar no tema, sem mais delongas, eu vou responder compactando a página aqui. Primeiro. Chimadinha, quando teremos live de tarô? Eu não pretendia nem pensar nesse assunto, né? Mas ontem, na live do Sérgio, sabe quem é Sérgio? Sérgio Quest, não, Sérgio Question, Luke Oraculista, Doro, ele não faz leitura coletiva, para cada um. Ele é muito solteiro, nossa. Ele é bom, é papum. Ele é muito solteiro, muito bom. E sempre que possível estou lá na live, ainda mais porque eu sou uma das moderadoras, né? E ontem na live ele disse que eu deveria fazer live como oraculista. Quando um bruxo fala, tá falado, né? Toda vez que o bruxo fala alguma coisa comigo, qualquer bruxo, por sinal, eu dou mérito. E o Luke, ele é bruxo, mago, né? Então ele disse, você tem que fazer uma live como oraculista. Eu resolvi pensar no assunto.
Se vier a ter live, vai ser outro canal, tá? É que aqui é variado demais, né? Aí colocar live de oráculo. E oráculos vão ser com baralho cigano, de Marcela e bibliomancia. Fica a critério do consciente. E na mesma live também eu pretendo colocar aconselhamentos. Fica a critério, mas eu vou pensar no assunto, porque eu não acho que ninguém vai aparecer, não. Não acho que alguém vai aparecer. Não tenho a mínima ideia como eu faria uma live assim. Vou pensar, tá bom? Olá, amiga. Por que sumir da rede? Sumir? Eu sumi só das redes sociais, de novo. Eu tenho muita coisa para resolver durante o dia, assim. Não estou podendo ficar nas redes sociais. Eu tenho que focar em alguns assuntos do meu offline, que afinal de contas a minha realidade está no offline. Quando eu estou online, eu procuro trazer o máximo da minha realidade, do meu offline, né? Então, assim, não, as redes sociais me tiram um pouco o foco do que realmente é prioridade aqui no meu lar. E eu tenho meus coisas bem sérias para me resolver, para tomar decisões. E quando tudo estiver certinho, eu retorno. Né? Sinto saudades. Compartilhe conosco um pouco da sua resiliência. Como ser resiliente? Compartilhe um pouco, compartilhe conosco um pouco da sua resiliência. Ela colocou sua bem grandão, isso. Compartilhe conosco um pouco da sua resiliência. Como ser resiliente? Eu sou resiliente? Ah, eu não sei se eu sou resiliente ou se eu sou libriana, né? O libriano é mais teimoso que uma mula. Quando tem uma opinião formada, quando tem uma convicção, principalmente, quando acredita numa coisa, nada se cura. O libriano é um signo que consegue manter os olhos onde vai chegar, sabe? Eu não vou contar aqui, como você sugere, ah, as situações que eu vivi, né? Para quem está assistindo, meus amigos conhecem parte da minha história de vida, as coisas que eu já passei, principalmente recentemente, né? Eu venho de um ciclo difícil
um final de ciclo de lixo, e essa parte elas conhecem bem. Eu estava quase me curando quando eu sofri um golpe no emocional bem que reabriu assim, todas as minhas feridas. É impressionante, né? Como uma pessoa consegue ter o dom de fazer isso. Eu pensei que eu ia cair e não ia conseguir levantar mais. Já, eu sou uma pessoa que dá uns saltos quânticos assim, eu estou aqui, eu já estou pensando no ar. Né? Mas é engraçado que conforme os anos passam, a gente vai aprendendo com as vivências, os mesmos dilemas, problemas vêm, a gente já está vacinado, a gente já tem experiência, a gente já sabe lidar. Né? Então, a última situação eu sofri, nossa, nada que falar um montão não resolva. Falei um montão, passou. Ah, eu acredito que resiliência tenha muito a ver com perdão, sabe? É, tem a ver com perdão. Eu sou uma pessoa que não perdoa no sentido de não tenho que perdoar. A não ser que a pessoa venha e me peça desculpas e perdão, né? Mas a todas as pessoas que foram bem sacanas comigo, elas são daquele tipo incapazes de se retratar, de pedir perdão. Elas não têm muita noção da gravidade das atitudes delas, do mal que elas causam, do quanto sério, enfim. E eu tenho a consciência disso, né? Eu não posso fingir que eu não compreendo isso e também não posso fingir que eu tenho consciência disso. Compreensão, consciência e perdão. Né? Antes de tudo, perdoar-me primeiro, compreender que se tudo acontece como acontece, não significa exatamente que eu tenho que sentir alguma culpa sobre ou frustração. Também não devo procurar culpados. A gente cai, isso é fato, então a gente tem que aprender a cair e aprender a levantar. A gente sempre tem que ter em mente o nosso foco, nossos objetivos, nossas prioridades e ir na direção. É que nem, por exemplo, você está fazendo uma caminhada e você quer ir até certo ponto para fazer um retorno, e nesse entremeio você tropeça e cai, e se estabaca no chão. Mesmo estabacado no chão, você continua vendo o ponto onde você quer fazer o retorno. Então, o que você faz? Você levanta, sacode a poeira e vai. Dá uma olhadinha para ver se ralou muito. E vai. É, eu sou muito lógica para algumas coisas, sabe? Assim, fulano me decepcionou. A gente fala umas analdices, xinga, ou sei lá, para refletir qual que é a da pessoa, qual a sua porção de culpa do que o outro fez,
enquanto o outro é asno ou não, sabe assim? Ou não pense em nada, simplesmente deleta. Resolve consigo mesmo e deleta. Porque a vida não para no tempo. E tem determinadas situações tão comuns que não compensa, não vale perder tempo. Não vale perder tempo, não vale perder a energia, nem saliva, tá vendo? Para alcançar resiliência, eu acho que é um processo, mas eu não sei se eu sou resiliente. Eu não paro para pensar se eu tenho algum lado positivo. Meu foco sempre está no meu lado sombra, porque o meu lado sombra é tipo um lugarzinho cheio de javas. Eu gosto de policiar esse meu lado. Então, eu nunca estou com a minha atenção voltada se eu tenho alguma virtude, se eu tenho sabe, uma excelência assim como a resiliência. Tem questões da vida que são bastante práticas. Tudo depende também do nível de dor que a gente sente, mas vamos supor assim, eu já tive muitas decepções amorosas. Homens fazem isso, né? Tem aquele comportamentinho padrão. Homens com comportamento padrão farão coisas padrão. E nas primeiras vezes, a decepção era tanta assim que a dor parecia que, sei lá, a alma ia sair do corpo, porque a gente conseguia sentir que perdia o chão. E toda vez que acontecia isso, a gente parece que vai sendo vacinando, sabe? Até que a última vez que isso não aconteceu, até assim, tem minha boca embora. É simples assim. Por quê? Porque a vida não se resume em determinadas coisas, determinadas situações, determinadas pessoas. A vida é um leque de possibilidades, de vivências, experiências. Então, a gente não pode ficar focado só numa coisa, né? Deu ruim de um lado, a vida tem outro lado, tem mais outro, tem vários. Que nem as varetinhas do bambu, do bambu, as varetinhas de bambu do leque, naquele monte que se abre assim, não fica do mesmo jeito. Então, o que eu posso falar das minhas experiências de vida que não são agradáveis, eu tive uma vida maravilhosa, incrível, perfeita mesmo, até mais ou menos 6 idade. A partir dali eu comecei a vivenciar muita coisa ruim, foi se estendendo ao longo da vida. E eu gosto de pensar nas minhas reflexões sobre tudo isso, porque eu gosto do modo como eu olho tudo isso. Uma pessoa com a mente saudável, ela pode ter passado o que for na vida. Ela vai aprender com aquilo.
aquilo, ela vai usar a energia que ela direcionaria para se prejudicar ou prejudicar outra pessoa, para evoluir, para crescer. E também para jamais fazer com outras pessoas aquilo que já foi feito com a gente. Pessoas saudáveis. As pessoas que têm alguns parafusos soltos, elas podem ter passado as mesmas coisas que eu, só que elas pegam tudo que elas viveram, em vez de converter em aprendizado, em energia motivadora, que impulsiona a seguir, a crescer, elas reproduzem, fazem com outras pessoas aquilo que fizeram com elas. E eu não sou assim. Então, eu tenho uma visão, assim, um ângulo especial quando eu olho para tudo que eu já passei na vida. Não falo sobre nada que nem ontem na live do Luke. A gente começou a brincar lá porque chegou um consulente dizendo que era da Rota, e aí eu falei, olha a Rota. E ele ligou o cristal dele para piscar igual o giroflex, né, dos carros de polícia. Só que aquilo me faz mal. Eu não posso ver aquilo porque eu só tenho epilepsia. E eu fiquei pedindo, e ele fica nas brincadeiras dele, né? Eu acho que ele não entendeu, assim. E aí, de repente, estava todo mundo pedindo também, e ele não sabia que eu tenho epilepsia. Muita gente não sabe. Muita gente vai ficar sem saber. Não tem por que ficar falando disso assim. Me dá, me dá a impressão que uma auto-vitimização, um auto-coitadismo. Ai, como eu sou frágil. Ai, eu sou doente. Não! Eu nunca vivi à sombra da minha condição. Eu nunca vivi à sombra da minha doença. Nunca vivi à sombra de todos os eventos ruins que eu vivi. É por isso que eu não tenho traumas. Eu tenho feridas, sim, feridas de guerra. Não traumas, são coisas distintas. Uma hora a gente pode falar disso. Porque esse assunto de resiliência é vasto. Já foi meia hora de vídeo, ó, gente. Vou acabar não conseguindo falar sobre tudo. A outra pergunta. Ah, que fofo. Timadinha, casa comigo? Não. Eu já fui casada, gente. Essa brincadeira toda. Casadinha. Esta mensagem chegou de manhã. Bom dia. Como dizem, como dizem os oraculistas, este é o vídeo atemporal. Eu recebi o e-mail bom dia, de manhã estou respondendo no boa noite.
Bom dia, qual a sua religião? Eu não tenho religião. Não tenho religião. Nem a minha. Fui criada dentro de. Deixa eu ver. Eu fui criada dentro de duas religiões, sendo que uma, eu não sei dizer se era bem religião, né? Meu pai era bruxo, meu avô era budista de Okinawa, minha mãe era evangélica, me levava minha mãe para a igreja. A nossa vizinha querida, maravilhosa, Dona Hilda, era brasileira do Paraguai. Ela me ensinava sobre benzer, sobre ervas, plantinhas. Meu avô me ensinava sobre reiki e sobre o budismo de Okinawa. O meu pai me ensinava sobre o mundo espiritual, sem definir os seres do outro plano, assim como as religiões que tinham. E na igreja evangélica foi como foi. Mas isso eu era criança, né? Enquanto eu fui menor de idade, eu fui recebendo essas influências na minha vida, no meu conhecimento, mas não segui nada, nem ordem, nem loja, nem templo, nem religião, nada. São uma área individual. Só. Ai, é uma perguntação por live, né? Eu acho engraçado que vocês ficam perguntando de live, aí quando eu resolvo fazer live não aparece ninguém, né? Uhum. As 3 ou 2 únicas lives que eu fiz não apareceu sem ninguém, né? Amiga de infância, nora, filha, não conta, tudo café com leite. Os inscritos mesmo que é bom, apareceu um que fez um pedido, fez um monte de pergunta que foi respondida, fez um pedido e no dia que eu fiz a live, ele nem apareceu. Só fica ali a minha voz ecoando num chat vazio com meus espectadores imaginários, né? Mas tá, a pergunta é, Shimada, você pretende fazer lives de aconselhamento? Posso fazer, junto com a de tarô. De tarô não, né? De oráculos. Live de oráculos. O meu tarô, ele é terapêutico. Eu sou terapeuta, né? Sou psicanalista e terapeuta. O tarô ajuda bastante em terapia. Já fiz o teste com minhas cobaias familiares. Dá muito certo fazer terapia com tarô, né? Então, quando eu faço leitura de tarô, ao mesmo tempo eu acrescento terapia dentro do possível, se for o caso. Portanto, também tem muito aconselhamento quando eu faço leitura de tarô. Tanto é que minhas leituras não têm limite de tempo nem de cartas. Eu vou falando que tem que falar, né? Inclusive os aconselhamentos, está tudo junto. Terapia, aconselhamento, leitura de oráculos. Eu recebi um e-mail escrito: Oi, Shimada,
Oi, Shinada. Isso. Ai, ótimo. Oi, oi. Muito bom, muito bom. Nossa, que pergunta interessante. Gostaria de perguntar qual o seu mentor e se você é da linha cigana. Por que você perguntou se eu sou da linha cigana? Eu não sei quem é meu mentor. As energias, elas não têm nome. É tipo Deus, né? Ele é conhecido aqui entre os humanos como Deus. Mas esse não é o nome dele verdadeiro. Nem é nome isso, na verdade, né? Tanto é que está lá na Bíblia que ninguém conhece o nome dele. O nome dele é tipo um nome mágico, que nem os magos dizem, né? Eu não sei, desde criança eu vejo uma mulher comigo, alguns médios já viram essa mulher, não sabem me dizer o nome dela, dizem que ela é muito poderosa, que ela está relacionada com a natureza, mas não sabem me dizer o nome dela, nem mais detalhes. Ainda criança eu via a energia dela, mas não sei quem é. Qualquer energia que aparece para mim, eu não pergunto nomes, porque o nome que eles têm é terreno. No outro plano não é o nome que eles te faltam, né? E se eles quisessem falar, que eu soubesse o nome deles, eles falariam, né? Eu não sou uma pessoa perguntadeira, assim, de ficar fazendo pergunta para os outros no sentido de, que seu nome? O que você tem? O que você faz? Eu eu acho que assim, quando a pessoa quer que você saiba alguma coisa dela, ela fala, né? É a mesma coisa com as energias. Não vejo elas em hierarquias, para mim são todas iguais, assim como seres humanos. São algumas de dimensões diferentes, até universos diferentes. Como eu arrepiei. Quem tá aí? Mas, nossa, arrepiei legal. Tem muito. E é de universos diferentes. Mas somos todos iguais, somos todos um. No geral, esta mentora, ela me acompanha desde criança, porque eu sempre ouvi. Mas, hoje em dia, eu não sei porque, tem vários mentores junto comigo e guardiões também. Muitos deles vêm da matriz africana, que eu vou de vez em quando com a minha irmã, com meu filho, acho muito lindo as gírias, mas não pertence a nenhuma, e eu não sei porquê, talvez é uma questão ancestral, né? Meu pai bruxo, o avô dele era pajé, o pai dele, meu avô, acho que era bruxo também. Então deve ser uma coisa ancestral, muito provavelmente ancestral, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E tem esse monte de energia aqui na minha casa, principalmente da matriz africana. Por exemplo, na minha porta de entrada tem um Exu Altão, e foi um filho de Exu que pediu,
para que fosse colocado esse Exu ali na minha porta para me guardar minha entrada, não deixar qualquer energia entrar aqui. E eu sempre agradeço, mas agradeço do modo como eu não faço convites da matriz africana, esse agradecimento. É em comunicação mesmo, através de línguas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz um vídeo sobre isso. Quem entende de línguas fala com qualquer ser, de qualquer mundo, dimensão, essas coisas. Então eu agradeço ele como se ele tivesse encarnado. Porque eu cheguei, né? Então, assim, é a casa também. Pelo que eu estou sabendo, é a casa da mãe Joana espiritual, né? E pelo que eu vejo também, e ouço. Todo mundo está por aqui. É como se aqui fosse um portal, não sei o que acontece. Ou todo mundo gosta de ficar aqui, porque eu não ponho ninguém para correr. Não tenho interesse de fazer isso com ninguém. E a linha cigana, eu tenho nossa, eu tenho um fascínio, uma atração pelo povo cigano, mas eu sou da linha do Oriente no geral, filosofia oriental. Ali no Oriente não há religiões, há filosofia civil, né? A minha linha é de lá, do Oriente. Talvez ciganos do Oriente, né? Porque eu gosto muito dos ciganos, embora eu ande assim, cheia de trelelé, eu não sei se isso é muito cigano, para mim é hippie. Mas eu não sigo uma linha específica, não. Eu tô, assim, todo território para mim, todo solo sagrado para mim é neutro. Eu não faço essa distinção. É solo sagrado? É solo sagrado. Não interessa de que linha seja, é transito em qualquer solo sagrado como uma pessoa neutra. Não, não coloca essas divisões. Né? Então, a linha cigana se manifesta muito para mim, principalmente a do Oriente, na maioria das vezes do Oriente, mas eu não sigo nenhuma linha. Eu sigo só meu caminho mesmo, tá? Obrigadinha pela pergunta. Achei legal essa pergunta. Chimada, olha, vai dar 1 hora só respondendo pergunta. Tem que fazer outro vídeo. Chimada, olha a pergunta. Lá vai, Martin. Pode tirar uma carta para mim? Só uma, por favor. A pessoa está quase chorando, meu Deus do céu. Pode tirar uma carta para mim? Só uma, por favor. Só uma, por favor. Você só me disse qual.
qual baralho você queria, né? Uma carta para a criança fidona. O que temos na energia dessa criança? Né? E aí, tá embaralhando. Ó, já tá querendo pular. Nossa, tá querendo resposta para quê? O mago. Hora de transformar alguma coisa aí, querido. Vou tirar mais duas. Clarificar a carta do mago. Ó. Querendo pular, rapaz. Ó, pulou. Vamos ver? O carro. Mais uma. Clarificando o carro Leonardo. Eu só uso arcanos maiores, tá, gente? Quando é para falar, para dar mensagem para os consulentes, eu gosto de receber as mensagens diretamente lá do chat. Vamos abrir o leque. Enamorado. Que interessante. O mago, o carro enamorado. Estou apaixonado. Rapaz, é o seguinte, mude, senão não rola. Em resumo, é isso. Mude seu comportamento, tá bom? Mude seu comportamento, mude sua perspectiva das coisas, mude suas atitudes, mude seu estilo de vida para a coisa ir ao carro, e você fazer acontecer e namorar, porque senão a moça não vai querer você. Se bateu, manda e-mail para mim. E acabou as perguntas e foi 40 minutos. Vamos tentar fazer, deixa eu ver aqui. Fechar isso aqui. Vamos ver se dá para fazer outro. Vou fazer outro vídeo. O tema são crises limitantes. Me mandaram um e-mail falando assim, todo oraculista que eu vou para saber do meu namorado, eles falam muito de crença limitante para lá, crença limitante para cá. O que é crenças limitantes? E as crenças limitantes não são um termo específico dos oraculistas, que eu acho muito interessante. Os oraculistas, eles têm muito de terapeutas, muito mesmo. Inclusive, o uso de alguns termos que têm tudo a ver com terapia, psicoterapia, né? Então, vou fazer assim. Eu vou encerrar esse vídeo e começar outro, para não ficar tão longo e não ficar maçante para vocês, tá bom? Então, de nada responder as perguntas de vocês, espero que todos estejam satisfeitos. Continue mandando e-mail.
Vou voltar a escrever carta. Teve uma época atrás no Facebook que eu mandava carta para meus amigos. Acho que eu vou voltar a fazer isso. Mas se vocês gostarem dessa pergunta, se quiserem mandar sugestões, beijos na alma. Até daqui a pouco no próximo vídeo. Nossa, que beijão instalado.